Karina Testa é advogada e ela explica as vantagens de uma audiência do produtor e do órgão ambiental. Eu estou com a Karina Testa, ela é advogada e o nosso assunto é o Núcleo de Conciliação Ambiental. Karina, qual que é o objetivo desse núcleo? Bom, Ludmila, os núcleos de conciliação ambiental, eles foram criados através de um decreto que foi instituído no ano passado, o decreto 9.760. Esse decreto, ele estabelece a criação desses núcleos para que os processos administrativos ambientais federais, eles possam ser resolvidos de uma forma mais rápida. Para a gente entender melhor, eu vou dar como exemplo. Um produtor rural, ele tem uma área na propriedade dele, por algum motivo ele acaba desmatando essa área, sem a autorização do órgão ambiental. O fiscal ambiental do IBAMA, ele pode ir lá e autuar esse produtor rural, certo? Esse auto de infração que é feito pelo fiscal do IBAMA, ele passa por um processo administrativo ambiental. Esse processo administrativo ambiental de âmbito federal, então ele vai ser submetido a esses núcleos de conciliação ambiental. Então, nesses núcleos, a equipe que é formada dentro desses núcleos, ela vai avaliar esse auto de infração, podendo anular ou convalidar. Então, isso vai depender de como esse auto de infração foi realizado por esse fiscal ambiental. E o produtor também participa de uma audiência, né? Isso. Sim, o produtor rural, quando ele recebe essa autuação, ele é notificado para comparecer numa audiência de conciliação que é agendada por esse próprio núcleo ambiental. Nessa audiência, o núcleo, o que ele vai fazer? Vai fazer primeiro uma análise prévia daquele auto de infração, conforme eu falei anteriormente, e além disso, ele vai propor soluções para o produtor rural. Por exemplo, o parcelamento da multa relativa àquele auto de infração, a conversão da multa em serviços ambientais, ou então, para o pagamento da multa, às vezes ele fornece algum tipo de desconto. Então, são algumas soluções que o órgão ambiental vai apresentar para o produtor rural nessa audiência de conciliação. E se o produtor aceitar esses termos, ele pode assinar? Como que funciona a partir disso? Uhum. O produtor rural, ele aceitando uma dessas opções que foi dada pelo núcleo de conciliação ambiental e pelo órgão ambiental, então esses termos, eles são redigidos e homologados pelo próprio núcleo. Feito essa homologação, esse documento ele passa a ter força executiva. Significa que, se o produtor rural ele não cumprir com aquilo que foi estabelecido, com aquilo que ele aceitou perante o núcleo ambiental, aqueles termos poderão levar direto ao judiciário e ser proposta uma execução contra o produtor rural. Então, por isso que é sempre importante estar atento ao que for determinado, ao que for aceito pelo produtor rural nessas audiências. E se durante a audiência ele não aceitar nenhum termo de maneira alguma, o que pode acontecer? Sim, o produtor rural ele tem essa opção, Ludmila, às vezes ele não concorda com aqueles termos, às vezes ele acredita que aquela aplicação daquela multa, ela não é condizente com as ações que ele está desenvolvendo, então às vezes ele tem algum suporte para que ele faça uma boa defesa e que anule aquele auto de infração, então ele pode não aceitar os termos que foram oferecidos pelo órgão ambiental para solucionar aquele caso. Ele não aceitando, vai abrir o prazo para ele apresentar a defesa dele. Nesse ponto é interessante porque, anteriormente, como que funcionava? O órgão ambiental fazia a autuação do produtor rural, ele tinha um prazo de 20 dias para apresentar a defesa. Agora, a partir do momento que ele é autuado, ele passa para a audiência de conciliação e somente depois dessa audiência que vai ser aberto o prazo para ele apresentar a defesa. E ele tem a opção também de não participar dessa audiência de conciliação? Às vezes ele tem uma defesa ali que não precise, por exemplo. Sim, ele tem a possibilidade. Ele pode estar renunciando a esse direito de participar dessa audiência de conciliação. Como é que ele faz isso? Ele vai fazer uma declaração informando a sua renúncia ao direito de participar dessa audiência e aí vai apresentar essa declaração perante o órgão ambiental até o dia da audiência. Não pode ultrapassar esse dia. Então, até a data da audiência, ele apresenta essa declaração. Apresentada essa declaração, inicia o prazo dele, então, para apresentar a defesa. Mesmo se o produtor aceitar ou não aceitar os termos, participar ou não da audiência, aquela questão do planejamento é importante em qualquer situação. Com certeza, Ludmila. Essa questão da participação ou não da audiência, de fazer ou não o acordo, tudo isso passa por um estudo.
que vai ser analisado, então, se aquilo é vantajoso ou não para o produtor rural, se ele aceitar o acordo, ele vai ter maior vantagem, ou se ele deixar o processo andar e mais para frente ele conseguir anular aquele auto de infração, às vezes vai ser mais vantajoso. E tudo isso faz parte de um estudo, por isso a importância de uma assessoria jurídica de qualidade e que entenda sobre esse assunto da área ambiental.